de volta. Mobilizações, manifestações que acontecem pelo Brasil são o foco desse Doctor Entrevista, que acontece através de uma realização do Papo Instigante. Nesse segundo bloco, uma relação disso tudo, manifestos, movimentos com a história dos grandes revolucionários brasileiros, será feita. Acompanhe. No mês de junho, explodiram as mobilizações no Brasil. Para quem está por fora do que acontece no país, tem gente que falou na imprensa que aquilo era um trovão num dia de céu azul. Quer dizer, aconteceu uma coisa inesperada, de repente a população está nas ruas. Meus amigos, para quem acompanha a luta e a vida, e acompanha e busca verdade sobre a realidade do povo brasileiro, assiste há muito tempo a luta dos camponeses pela terra. O Brasil é um país que tem a maior concentração de terra do mundo, o maior número de latifundiários e, consequentemente, o maior número de mortes e assassinatos na luta pela terra no campo. Isso se estendeu no Brasil todo. A história do povo brasileiro, como eu falei das grandes mobilizações, de Canudos, Cabanagem, Contestado, depois a luta dos revolucionários, é uma luta pelos direitos mais fundamentais. E para nós do Centro Brasileiro de Solidariedade, a gente falar sobre isso é o que a gente se esforça para falar. O nosso lema é defender o direito do povo lutar por seus direitos. Porque quando o povo começa a lutar pelos seus direitos, vem repressão, toda a justiça organiza leis para criminalizar a luta, e a imprensa, o monopólio de imprensa, cumpre o seu papel de transformar essa criminalização numa campanha. Então, o que a gente viu a partir de junho no Brasil? A cada mês, esse processo vem se desenvolvendo. As manifestações no Brasil inteiro foram claramente, começou com os 20 centavos, como todo mundo sabe, mas foram claramente contra os absurdos que a gente vê nesse Brasil. Essa política completamente deteriorada, essa política eleitoreira, oportunista, corrupta, completamente afastada da realidade do povo. A justiça no Brasil, que garante a impunidade de todos os poderosos e é rápida e objetiva para prender manifestante, para prender camponês pobre, para prender trabalhador, para prender estudante em mobilização, para bater e dar porrada em professor. Essa impunidade é uma razão óbvia, clara e contundente dessas mobilizações. Quem foi para a rua foi para quê? Foi para exigir justiça, para ser contra essa política, para denunciar o absurdo da Copa das Confederações. Todo mundo viu. Milhares de cartazes, queremos escolas e queremos hospitais padrão FIFA. Por que isso acontece? O povo não é idiota como pensam os poderosos. Aliás, muitos deles sabem que o povo não é idiota. O que eles fazem com o povo? Repressão, violência e todo tipo de arbitrariedade. A gente estava conversando mais cedo e lembrando o seguinte: os políticos mineiros antigos falavam que governar é ter a chave da cadeia numa mão e a chave do cofre na outra. É assim que o Estado brasileiro, esse Estado que é um Estado de classe, é assim que ele funciona. Na mão que tem a chave do cofre, governam os poderosos. E ali ele divide, como dizia o Marx, aquilo é um balcão de negócio da grande burguesia. E na outra mão é a porrada no povo, é a chave da cadeia e agora modernizada pelas bombas de gás lacrimogêneo, com alta intensidade, que são as mais concentradas do mundo, são fabricadas aqui. Inclusive no Egito, vocês lembram que no Egito teve grandes mobilizações? Teve uma mobilização no Egito de 7 milhões de pessoas. Uma das mobilizações lá começou quando chegou um carregamento de bomba fabricada aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Sabe como é que chama a fábrica de bomba de gás lacrimogêneo no Brasil? Condor. Foi de militares da Operação Condor. Então os caras são descarados no sentido da repressão. São completamente desinibidos no sentido da injustiça, das arbitrariedades, proteção de poderoso no Brasil. O povo está cansado de ver. Repressão a quem luta está cansado de ver também. Então, o que estourou em junho, no Brasil, foi uma revolta que estava estancada há muito tempo.
O presidente Mao Tse-tung também, como grande revolucionário, dizia o seguinte: às vezes basta uma faísca para acender um incêndio na pradaria. E é ou não é o que aconteceu? Uma faísquinha de 20 centavos tocou esse fogo todo. Aí depois o fogo virou por causa de outras razões. Os 20 centavos já foram derrotados há muito tempo e o pau continuou comendo. Aí no Rio teve o mês de junho, teve o mês de julho. No mês de junho, Copa das Confederações, eles fazendo. Você vê o seguinte, tem 3 pontos importantes que eu queria falar. A ação, o que é o Estado? A caracterização do Estado no Brasil. Com a licença do Oscar, meu amigo aqui. O Estado é essencialmente esse negócio das 2 mãos, da chave nas 2 mãos, a chave da cadeia e a chave do cofre. O Marx falava esse negócio do balcão de negócio. O Lenin falava o seguinte, o que é a essência do Estado para o povo? A essência do Estado para o povo é o quê, gente? É educação? É saúde? É condições de vida? Não é repressão, é violência. O Estado para o povo existe na forma de polícia. O Estado para o povo existe na forma de leis de exceção. Então, agora, nesse processo, eles começaram junho, julho, agosto, setembro, 4 meses. Primeiro, junho e julho, era baderneiro e vândalo. O monopólio de imprensa fazendo o seu papel, da campanha de difundir a campanha de criminalização da luta. Vão esses políticos exemplares que o Brasil tem, fazem uma declaração, a imprensa repercute a favor deles, como todo mundo vê. Então, primeiro, era baderneiro e vândalo. Depois, insinuou a questão dos mascarados, aí carregaram na campanha dos mascarados. Aí começaram a carregar na campanha dos black bloc. Agora já estão chamando de bandido mascarado, porque botaram fogo num caminhão cheio de carro lá em São Paulo, botaram fogo, atacaram os bancos. Lá no Rio de Janeiro, nesse processo, foi criada a Frente Independente Popular. Essa Frente Independente Popular é de todo mundo que ia nas mobilizações e queria se organizar. As assembleias acontecem toda semana, elas reúnem 300 pessoas. Tem filme, tem, quem quiser as evidências disso tudo. Agora, o fundamental era ir lá para ver o debate da juventude. A média de idade lá não é a nossa, não. A média de idade é da rapaziada aí de 20 anos. E você precisa ver o debate, todo mundo querendo mudar o mundo. E nós achamos ótimo, que tem só 300, na hora que faz a convocação, aparece 5 mil. Vocês se lembram, uma vez que parou no Brasil, isso foi no início de agosto. Estava começando o movimento dos professores, aí na Câmara, o Ocupa Câmara do Rio de Janeiro, tinha assim umas 40 pessoas. Eles foram para a Avenida Rio Branco, pararam, 20 pessoas parando na Avenida Rio Branco, deu um nó no trânsito do Rio, e a polícia não conseguia botar a mão. Porque se a polícia botasse a mão neles, de tarde tinha 5 mil. Então, esse espírito de mobilização, ele acontece por quê? Deu um estalo? Não deu um estalo, não. Apenas a juventude e o povo, particularmente no Rio de Janeiro, e eu vou dizer porque, da minha opinião, interpretação de por que isso acontece particularmente no Rio, ele apenas tomou confiança. Uma coisa que a gente fala, eu falo isso sempre, eu já cansei de ver, e todo mundo aqui já deve ter visto, experiências em que você perguntava antes para as pessoas, você não acha que o Brasil tem que mudar? Você não acha que o Brasil tem que ter uma revolução? Você não acha que o Brasil tem que ter uma grande transformação? Todo mundo fala assim, não, eu acho que tem, mas o povo não quer fazer. Eu tenho consciência, mas as outras pessoas não têm. O que aconteceu no Rio foi que as pessoas se deram conta que os outros têm a mesma opinião que ela. Aí foram para a rua 1 milhão de pessoas, 100 mil antes, 100 mil depois, na vinda do Papa, em julho, já era 27 de julho, teve a fase da primeira grande mobilização, teve a fase da Copa das Confederações em junho, a vinda do Papa em julho, o início do movimento dos professores em agosto, e os primeiros movimentos pela liberdade dos presos políticos desse processo, aí vem setembro. Em setembro, e eu estou destacando isso porque em dia 7 de setembro, esse governo brasileiro, completamente entreguista, vendido, descarado, tem um artigo no jornal Nova Democracia que fala desmascarados, mascarados e descarados. Então eu queria que todo mundo lesse. Esse governo está incluído na categoria dos descarados e também desmascarado. Porque o que esse movimento fez é ir para a rua e mostrar para todo o povo qual a natureza desse Estado.
A natureza da proteção dos poderosos, o povo já tem mais ou menos uma noção. Mas o grau acentuado de repressão do povo precisou ser mostrado. A repressão que está acontecendo na rua é a mesma repressão do movimento camponês, que tanto assassina, tanto mata, a jagunçada que tinha aqui há quantos anos atrás? 100 anos atrás? Tem agora em Rondônia e Pará. Agora, dia 14 e 15 de novembro, a gente está indo num seminário de advogados. Parte deles, acho que são 15 que a gente tinha confirmado lá do pessoal do convite. 10 estão ameaçados de morte, porque mobilizam ações contra o latifúndio. As manifestações que aconteceram no Brasil foram mesmo contra absurdos que se vê por aí, pelo país afora. Nós vamos para um intervalo comercial, não saia daí, porque no próximo bloco o professor José Pimenta vai continuar com esse assunto e destacar que quem foi para a rua foi para exigir justiça, para buscar os seus direitos.